Beleza, então chegou a hora da gente praticar um pouquinho com os primeiros exercícios. Então eu peço assim, calcule a distância entre os pontos A, 1 e 5, B, 8 e 3, apenas valores positivos, a gente não vai embananar na hora de fazer jogo de sinal, e eu acho que vocês vão conseguir fazer numa boa. Para isso eu falei o seguinte, pega um lápis, tenta fazer esse exercício, faz o esboço destes pontos no plano cartesiano, e eu dei uma dica para vocês. Eu dei aí 5 etapas, 5 passos, para que você tente fazer isso sozinho. Então, pausa o vídeo, porque já já estarei te apresentando a solução. Beleza? E vamos ver se a nossa resposta ela é compatível uma com a outra. Então, vamos adiante. Beleza, então calcule a distância entre os pontos A, 1 e 5 e B, 8 e 3. A gente vai construir aqui um plano cartesiano bem simples, sem se preocupar com nenhum tipo de escala. O ponto A está posicionado mais ou menos nessa posição, o ponto B mais ou menos nessa outra região. Tudo bem até agora? É importante que você já consiga definir o que a gente pretende fazer no exercício, que é calcular a distância entre os pontos A e B, que no nosso caso é aquela distância, aquele comprimento ali em vermelho, que nós vamos chamar, como a gente fez na tela anterior, de D. Vocês já conseguem perceber a existência de um triângulo retângulo no qual a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras ali? Então, reparem o seguinte, o que diz o teorema de Pitágoras? Que o quadrado da medida da hipotenusa é igual ao quadrado, a soma dos quadrados das medidas dos catetos. A aplicação desse teorema ele é bem simples, só que a gente precisa conhecer o tamanho desses catetos. O que a gente já pode escrever? Que o quadrado da hipotenusa é igual a quê? Somar os catetos e elevá-los ao quadrado. Então, vamos lá? Esse cateto é em azul. A pergunta é, qual é a medida dele? Pausa o vídeo e tenta responder sozinho. Bem, ela é uma medida que vai de 1 até 8. Então, se você se recorda do que nós falamos na aula anterior, eu vou fazer, bom, de 1 até 8, a gente já sabe qual é a resposta, né? Mas eu vou fazer 8 menos 1. E 8 menos 1 dá quanto? Dá 7. Então, uma coisa que vai de 1 até 8, ela mede 7 unidades. Eleve esse número ao quadrado, estou aplicando o teorema de Pitágoras. Cadê o outro cateto? Olha o outro cateto aqui do lado. Estou destacando de azul agora. Qual que é o tamanho desse pedacinho? Ele vai de 3 até 5. Se ele vai de 3 até 5, o que você vai fazer? 5 menos 3. E a gente já sabe que esse resultado dá 2. Pega ele e eleva ao quadrado. Viu como é que é fácil a gente aplicar o teorema de Pitágoras? Agora basta a gente efetuar o cálculo que eu já encontro a distância entre os meus pontos sugeridos A e B. Vamos lá? 7 ao quadrado, 49. 2 ao quadrado, 4. 49 com 4 dá 53. E aí eu quero recordar de novo, vou ser bem detalhista em relação ao que eu falei no exercício anterior. Tá vendo aquele quadrado junto do D ali? Ele tem que passar para o outro lado na forma de raiz quadrada. Ele não se perde, ele apenas é transportado para o outro lado com a operação oposta. O quadrado, o oposto do quadrado é a raiz quadrada. Bom, a raiz quadrada de 53 ela é em torno de 7,2. Bom, eu tenho que saber isso? Não necessariamente, mas é bom que a gente tenha uma noção. Mas eu já respondi a pergunta, então estou preenchendo ali do lado. A distância entre os pontos A e B é de 7,2 unidades. Não me preocupo se isso é centímetros, se é metros ou uma outra unidade qualquer. A gente vai aproveitar nesse vídeo ainda, continuar nessa mesma conversa, e eu vou propor agora o segundo exercício, que é o nosso exercício 2. Repare que agora eu já apareço com algumas medidas em negativo. Mas não se assuste não, a gente vai conseguir também fazer numa boa. Pega teu papel, teu lápis, tenta fazer o esboço destes pontos e tentar executar, então, o cálculo, a aplicação do teorema de Pitágoras para a gente descobrir a distância entre eles. Então, o roteiro ele continua ali, tenta seguir passo a passo cada um dessas dicas, né? E ver se você encontra o mesmo valor do que eu. Então, para isso, você vai pausar o vídeo. Vamos para a solução, então? Bem, calcule a distância entre os pontos A, menos 5 e 4, e B, 2 e menos 1. Então, calmamente, eu vou construir aqui um plano cartesiano. Cadê o ponto menos 5 e 4? Vamos ver se a gente achou a mesma posição. Olha, o menos 5 e 4, agora ele está ali, ó, o ponto A, ele está mais à esquerda. Perceberam? Então, cadê o ponto B, que tem coordenadas, o par ordenado 2 e menos 1? Ele está aqui agora mais à direita. Isso é o que nós chamamos, então, de ponto B. Eu quero a distância entre eles. É importante que você entenda o que o exercício está te pedindo. A distância entre eles
é esse segmento, continua sendo esse segmento em vermelho. E eu quero saber o quê? O D, né? Que é a distância entre eles. Aí, tenta pausar o vídeo agora e responder. Cadê os catetos dessa hipotenusa? Aonde que eles estão? Porque para eu aplicar o teorema de Pitágoras, eu preciso conhecê-los. Bem, dá uma olhadinha. O quadrado dessa hipotenusa, então, a gente já pode escrever dessa forma, é igual à soma das medidas dos quadrados dos catetos. Vamos lá, então? Eu vou construir para vocês, então. Primeiro cateto é esse azul que você está vendo ali embaixo. Bom, deve-se pegar essa medida e levá-la ao quadrado para a gente preencher. Logo ali, a fórmula está esperando, né? Pergunta, quanto que mede esse cateto em azul? Eu vou destacar ele para vocês, ó. Esse que eu acabei de balançar ali para vocês. Bom, se você ainda não conseguiu dizer, porque agora a gente está fazendo uma mescla de número positivo com número negativo, eu vou dar um destaque nele agora, vou fazer uma movimentação que deve te ajudar. Dá uma olhada com bastante atenção ali para a nossa figura. Olha, é essa medida que nós devemos definir. Ela vai de menos 5 até 2. De menos 5 até 2, ela mede quantas unidades? Se você respondeu 7, você acertou. Mas você não disse que era para fazer o final menos o inicial? Já eu vou reforçar isso com vocês. Mas de menos 5 até 2, nós temos 7 unidades. Beleza? Portanto, eu vou anotar aqui, ó, 7 ao quadrado. Vamos para o outro cateto. Ele está ali na vertical. Dá uma olhada na figura, ele vai aparecer em azul para vocês, olha. Beleza. Qual que é a medida deste novo segmento? Eu vou balançar ele ali, para você ver de quem que eu estou falando, olha. Pronto. Quanto que mede esse segmento? Bom, pausa o vídeo e tenta responder minha pergunta. Se você ainda não conseguiu, eu vou fazer uma movimentação deste cateto para o outro lado, para tentar facilitar a sua visualização. Olha, qual é a medida de um segmento que vai de, olha como melhorou, de menos 1 até o 4. Bom, de menos 1 até o 4 são 5 unidades. Concorda? Beleza? Vamos voltar ele para o lugar. Reparem que o triângulo retângulo agora está bem destacadinho ali do lado. Então, basta a gente complementar agora. Vê se não funcionou. O quadrado da hipotenusa é igual à soma das medidas dos quadrados dos catetos. Fazendo a continha agora, a gente vai encontrar 49 mais 25. 49 mais 25 está dando 74. Esse quadrado, a gente já sabe o que fazer com ele, tá vendo? Já é a terceira vez que a gente executa esse tipo de tarefa. Ele passa para o outro lado na forma de raiz quadrada. E eu finalizo aqui na raiz quadrada de 74. Mas no outro você encontrou uma aproximação. Aqui não. Aqui a raiz quadrada de 74, para mim, ela é satisfatória. Na verdade, se a gente vai evoluir no cálculo da raiz, ou se a gente vai permanecer no cálculo da raiz, vai depender muito do tipo de prova que nós estamos fazendo, se é Enem, então a gente tem que olhar as alternativas. Falar que a raiz de 74 é aproximadamente 8, alguma coisa, é tudo a mesma coisa. Então, não tem a necessidade de avançar nesse tipo de cálculo. Então, para você ver, numa eu quis calcular a raiz e no outro eu não quis. Não tem uma regra para que a gente possa sempre estar admitindo. Beleza, pessoal? No próximo vídeo, a gente vai começar a resolver agora uma série de exercícios para praticar isso que a gente acabou de ver. Beleza?